A cerimônia pública da promulgação da Constituição do Estado do Pará não foi só um ato muito feliz, comovedor mesmo, mas a expressão cívica de nosso povo. E foi mais, com a singularidade desse ato ter sido feito a céu aberto, tendo como testemunha a placidez de 3 palácios, o da Cabanagem, o Lauro Sodré e o Antônio Lemos. Os edifícios que abrigam a Assembleia Legislativa do Estado, o Governo do Estado e a Prefeitura Municipal de Belém. Ali ficaram e permaneceram como testemunha da excepcional ação que os legisladores paraenses promoviam e cumpriam, entregando-nos a nova Carta Constitucional do Pará. Cena que jamais será esquecida. O céu, às vezes muito azul, às vezes repassando de nuvens prometedoras de chuvas, e o coração do paraense ansiando para que elas fossem para muito longe, a fim de que o brilho daquela tarde e as primeiras sombras da noite não fossem tocadas. Cécio Augusto de Bastos Meira. A Assembleia Estadual Constituinte foi instalada no Pará no dia 12 de outubro de 1988, numa emocionante sessão solene presidida pelo deputado Mario Adir Santos. A partir de então, todos os deputados estaduais daquela legislatura foram proclamados deputados constituintes. Durante o restante do ano de 1988, foi feita discussão e votação do regimento interno que iria disciplinar o processo de elaboração da nova Constituição paraense. O regimento foi aprovado, com a inclusão de uma emenda do deputado Raimundo Santos, estabelecendo que os trabalhos constituintes fossem realizados por meio de 6 comissões temáticas e uma comissão de sistematização. No dia 8 de dezembro de 1988, o deputado constituinte João Carlos Batista foi barbaramente assassinado, o que trouxe comoção entre os constituintes e o povo do Pará. Naquele momento de tristeza e para reafirmar que a causa da liberdade e da democracia não se rende à violência, o plenário da Constituinte aprovou uma emenda proposta pelo deputado Adebauro Clautal, determinando que durante todo o período de funcionamento da Assembleia Estadual Constituinte seriam colocadas em local destacado no plenário Newton Miranda, à frente da mesa diretora, 2 cadeiras que permaneceriam ocupadas como símbolo da ausência do deputado João Batista e deputado Paulo Fonteles, que havia sido assassinado em 11 de junho de 1987. Foi uma homenagem póstuma do Poder Legislativo àqueles parlamentares que deram a própria vida em defesa das causas populares e lutando para que a Constituinte fosse uma realidade. Presidente Mário Sherman, conte para a gente como foi esse processo da sua escolha para presidir ao mesmo tempo a Assembleia Legislativa do Pará e a Assembleia Estadual Constituinte. Deputado Raimundo Santos, a Constituinte de 1988, que foi presidida pelo saudoso Ulisses Guimarães, deputado Ulisses Guimarães, definiu que as assembleias legislativas se constituiriam nas constituintes. E havia já no ano seguinte, 89, uma reunião específica para se estabelecer não só os cargos, como também o andamento dos trabalhos. E eu automaticamente fui eleito por indicação do governador Elgueiros, na época, que inclusive acabou autorizando todas as providências necessárias para o bom andamento da Constituinte. Eu me lembro que todos os partidos, independentes da sua cor partidária, estavam interessados nos bons andamentos do trabalho da Constituinte. E havia, por exemplo, para relator, vários candidatos, mas
prevaleceu a escolha do deputado Zeno Veloso por ser professor de Direito Constitucional, por já ter deputado, independente de partido, e acabou sendo uma escolha muito feliz. Presidente Mário Scherman, a sua posse aconteceu no dia 1º de fevereiro de 1988, presidindo ambas as casas. E nesse período, como é que foi o andamento dos trabalhos da Constituinte? Havia muita ansiedade e muita determinação para que os trabalhos fossem levados a bom termo. E essas reuniões ficaram estabelecidas, inclusive, eu me lembro, que ficaram constituídas as comissões temáticas, que até foi um projeto de Vossa Excelência, deputado Raimundo Santos. E aí nós começamos aqueles trabalhos diversificados, levando a participação de todos os segmentos da sociedade, onde os sindicatos de médicos, delegados, promotores, advogados, trabalhadores, enfim. E essas comissões passaram a trabalhar já com convidados até especiais, que vieram, as pessoas que eram conhecedoras daquela área, foram convidados por nós e nós mesmos viabilizamos a presença e foi muito produtivo a participação de até personalidades célebres no país. E, por exemplo, nós aqui tivemos também a participação de todos os segmentos da sociedade. Eu me lembro que a Força Aérea Brasileira, o 4º Distrito Naval, propiciaram para nós meios, aviões. Era naquela época que tinha aquela frota branca do Serviço de Navegação da Amazônia. Era o Leopoldo Pérez, Presidente Vargas, tinha aqueles navios maravilhosos, que foi uma pena que a gente lembra com muita saudade desses navios dessa época. E fomos até na interiorização dessa Constituinte, isso foi muito importante. Hoje em dia se fala em desmembrar o Pará, que é um absurdo. Eu até louvo a posição do governador atual de fazer essa caminhada por todos esses lugares. Como nós, por exemplo, fizemos em Santarém, fizemos em Soure, Paragominas, por aí, Marabá. Abaetetuba. Abaetetuba. Altamira. E fomos, por exemplo, avião Soure, eu me lembro, que a Marinha saiu numa corveta. O presidente, que era eu, com o meu staff, tivemos que ir na corveta. E no Sinap, justamente era uma animação muito grande, que quando nós passamos na corveta, havia uma verdadeira festa de otimismo, de satisfação, de congraçamento dos funcionários, dos participantes, das personalidades que foram para Soure. Então, e até lá, hoje em dia, tem as placas comemorativas dessas reuniões na Câmara Municipal de Soure, naquele hotel que hoje chama-se Barra Dada, em Santarém. Eu fui um dia desse em Santarém e vi lá a placa dessa reunião. Foi muito gratificante e aquele sentimento de dever cumprido. Nosso presidente Mário Scherman chega, portanto, dia 5 de outubro de 1989. Grande dia da promulgação. Fale sobre ele. Memorável. Havia a preocupação da participação popular geral e havia interesse muito grande de participar, de todos participarem. E não havia nem nessa época, não tinha o hangar, e resolvemos, por unanimidade, nós realizarmos lá na frente do palácio, perto, da frente da Palácio da Cabanagem, o Palácio Antônio Lemos lá perto, enfim. Lauro Sodré.
o Lauro Sodré também, que era sede do governo, foram montados vários palanques, onde participaram, eu me lembro, até o embaixador da França ser presente, todos os senadores do Pará, os deputados federais, deputados estaduais, presidentes de câmaras, de tribunais, de sindicatos, de associações, enfim, de forças armadas, foram realizados lá. O povo participando lá, há uma documentação disso, 6 horas da tarde. Começou, foi dada a partida. Fizeram vários oradores, inclusive eu, já como presidente da Constituinte. Já nesse ato simbólico e inesquecível, foram ouvidos espocar daqueles foguetes em comemoração a isso, e isso ocasionou uma debandada enorme dos urubus do Ver-o-Peso. Os urubus do Ver-o-Peso, eles, antigamente havia uma certa prevenção com o urubu, mas hoje em dia a gente vê que um dos maiores times do Brasil tem o urubu como seu ídolo, que é o Flamengo. Eu sou Vasco, mas o urubu é a toca do urubu, tudo é urubu lá no Rio de Janeiro, no Flamengo. E eu tive aquela sensação, naquela revoada do urubu, que o urubu do Ver-o-Peso é famoso. Ele é aquela história famosa do urubu do Ver-o-Peso com o urubu de Santarém. E eu tive a sensação de que aquilo era um bom presságio, que aquilo ia dar certo à Constituição do Pará. Até os urubus estavam já aplaudindo a Constituição. Foi uma revoada inesquecível. Deputado Raimundo Santos, eu também recordo que havia uma euforia, havia um congraçamento durante aqueles trabalhos nossos. Inclusive, até mesmo as pessoas de religiões diferentes participavam, enfim. E eu me lembro que Vossa Excelência, é como se trata hoje, deputado, apresentou um projeto de que fosse lida versículo da Bíblia. Eu não me recordo bem, mas acho que foi isso. Antes de cada sessão, nós líamos uma porção bíblica. Cada sessão era um deputado diferente que fazia leitura bíblica. E no dia da promulgação também houve uma leitura. Eu me lembro que nós lemos, Vossa Excelência pediu para que eu fizesse a leitura em praça pública, Filipenses 2, 1 a 11. Essa mensagem foi escolhida por ser uma mensagem de solidariedade que sintonizava muito bem com a Constituição que a gente estava promulgando. E só para não alongar, 2 versículos mais importantes dessa porção lida estão nos números 3 e 4. Filipenses 2, 3 e 4 diz o seguinte: nada façais por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Uma mensagem de solidariedade e de fraternidade. Muito bem. Eu quero nessa oportunidade, uma questão de justiça e de lembrança, agradecer e reconhecer o trabalho de todos os constituintes, dos presidentes de comissão, dos relatórios, dos funcionários e de todas aquelas autoridades que colaboraram direto ou indiretamente, como foi o povo, na realidade. E sei que hoje é um exemplo para todas, até diversas constituições de outros estados. A gente, eu repito, terminamos com aquela sensação de um dever cumprido e reconhecer também ao ex-governador na época, Hélio Gueiros, que na realidade autorizou todas as providências que se fizeram necessárias nessa época. E reconhecer também
o trabalho de todos os deputados constituintes daquela altura. Então, eu acho que o povo do Pará, que tem a sua constituinte, pode se julgar honrado por esse trabalho e por essa oportunidade que nós todos tivemos. E desejo, nessa oportunidade, já nas vésperas do Círio de Nazaré, que abençoe o estado do Pará, que abençoe que todo mundo, a preocupação é em torno hoje da nossa Amazônia, que todos lembrem os nossos interesses, as nossas conveniências e o nosso amor e o respeito pelo nosso estado e por nossa região. E eu também louvo, sinceramente, o trabalho do deputado Raimundo Santos, ele é o único remanescente constituinte hoje na Assembleia Legislativa do Estado. E ele teve o empenho, o cuidado, o esforço, e que eu reconheço esse desdobramento que ele realizou. E isso faz lembrar justamente há 30 anos, nessa época que foi realizada a Constituinte do Estado do Pará. Eu louvo e também agradeço o seu empenho, deputado. Meus parabéns. Muito obrigado. Eu desejo que Nossa Senhora Nazaré nos abençoe e também que nós sigamos a Bíblia, porque o nosso Deus é o Cristo. Então, amém. Obrigado, presidente. Vários deputados constituintes participaram junto à sociedade dos eventos que fizeram parte das comemorações dos 30 anos da Constituição paraense. Palestra com o jurista, professor e relator-geral da Constituinte, Zeno Veloso. Palestra com o Procurador de Justiça do Estado do Pará, Dr. Valdir Macieira. Palestra com o presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, Dr. Alberto Campos, e Juliana Freitas, conselheira da OAB Pará. Palestra com o doutor em Direito, Marcelo Labanca. Eu acho que todos sentiram-se representados na Constituição. Por quê? Porque, na medida do possível, foi feito um verdadeiro milagre por parte do relator, por parte do deputado Zeno Veloso e também o próprio deputado Mário Sherman, como presidente da Assembleia Legislativa, na condução desse processo. Então, muitos atores foram fundamentais. Cito apenas os dois, porque com medo de deixar esquecer algum outro mais importante, mas todos foram importantes e todos tiveram o seu papel. E a população, o que era muito importante, ela sempre estava presente na galeria, sempre estava presente. Então isso dava um ânimo maior aos constituintes. Por quê? Porque a gente sentia que a sociedade queria, de fato, uma nova Carta Magna estadual, a exemplo da federal. E nós procuramos, então, conseguir transformar aquele anseio numa realidade legal, numa realidade legislativa e ter uma, vamos usar uma palavra assim, bem forte, e termos então um norte para o desenvolvimento desse Estado, um rumo para o desenvolvimento desse Estado, cuidando das questões sociais, econômicas, do meio ambiente, que foi uma grande inovação na época. Enfim, conseguimos chegar onde chegamos, naquela que foi, digamos assim, naquela que foi considerada uma das constituições mais inovadoras dentre as que foram promulgadas à época de todos os estados do Brasil. Deputado Raimundo Santos, parabéns pelo seu trabalho. Deputados constituintes da época, que Deus abençoe a todos e aqueles que já chamou para si, continue tê-los junto de si. Um forte abraço a todos e o meu muito obrigado. É uma emoção, porque é uma Constituição que está viva, parece que foi feita ontem, atual, moderno, algo que tem 30 anos, parece que foi feito ontem, em termos de humanidade, democracia, de direitos humanos, do progresso do Estado, dos avanços que teve. É considerada a mais avançada Constituição que se fez no processo constituinte de todos os estados brasileiros.
É uma opinião que vem de fora. Veio de fora só depois é que se teve uma verdadeira sensação da importância da Carta Paraense. Que a Constituição do Pará foi o instrumento normativo, foi a lei, no sentido maior, mais importante já produzida na história do Pará. E vi aqui, neste momento em que o parlamento do meu estado prestigia com esta homenagem os constituintes que elaboraram, portanto, a nossa Constituição Estadual, é muito orgulho, porque me recorda, me leva ao passado, os embates que tivemos, a luta que travamos e o tempo que dedicamos, né? Para no final termos uma Constituinte considerada das mais avançadas do país. Uma Constituição Estadual que foi construída dentro de um equilíbrio, que pouca coisa hoje se pode questionar em relação a ela. Portanto, me sinto feliz, como digo, vim para esta casa dentro do ano da Constituinte, em 89. Entrei já para presidir uma das principais comissões temáticas da Constituinte, que foi a Comissão da Ordem Econômica, Proteção Social e Proteção à Ecologia. Portanto, foi com muito orgulho, com muita determinação e com muita dedicação que nós conseguimos, junto com uma equipe de assessores, darmos conta desta tarefa. E hoje eu vejo apenas o coroamento daquele trabalho. E por isso é meu orgulho e a minha satisfação de estar aqui. A Constituição é um instrumento em que se busca toda essa troca de experiências, de ideias, de como eu citei lá na tribuna, né? A busca do reconhecimento dos fatores reais de poder da sociedade para que se expresse esse documento que serve como guia para a sociedade seguir seu rumo. É como um navio que tem que navegar e precisa de uma carta náutica. A Constituição é isso. Então as regras da convivência, da pluralidade, do respeito e principalmente o espírito democrático. E nos tempos de hoje, no Brasil de 2019, é muito importante que a gente se lembre disso, do respeito à dignidade da pessoa humana, dos direitos e garantias individuais e principalmente dos fatores maiores, os princípios da liberdade e da democracia. E a Constituição do Pará, como bem falou Zeno Veloso, foi um exemplo de vanguarda nesse sentido. A grande virtude do nosso texto constitucional é que dos 41 deputados distribuídos pelas diversas legendas partidárias do Estado, em nenhum momento houve divisionismo, houve divergências interpretativas ou ideológicas ou pragmáticas. O que havia efetivamente era um grupo de 41 parlamentares trabalhando pela unidade do texto constitucional em favor do Estado do Pará. Isso resultou positivamente por um texto limpo, um texto avançado, que há uma distinção na Constituição do Estado do Pará pelo avanço, sobretudo, na área social, em defesa da criança, da mulher, a criação da Defensoria Pública como um grande fator de defesa social do Pará. Isso me deixa extremamente honrado, é o que eu poderia informar para você a título de o sentimento que nos resta hoje de ter sido constituintes estaduais de 89. Muita honra, uma graça de Deus, eu acredito nesses desígnios, o relator geral da Constituinte. Tive a grande honra de ter sido lá o presidente, o grande prazer e o privilégio do deputado Mário Sherman, porque ele era a pacificação daquele caldeirão humano e ideológico que existia. Era a época da redemocratização, era trazer os ideais da Constituição Federal para o Estado. Por força da Constituição Federal, os Estados tinham que se organizarem pela sua Constituição. Então eu tive que trabalhar com este caldeamento de ideias. Às vezes, para estabelecer a redação de um artigo, havia 10 emendas, 5 emendas, 20 emendas, 20 propostas. E às vezes você escolhendo uma desagradava 10, desagradava outros. Então eu fui levando, vindo
políticos, interesses, defensoria pública, Ministério Público, advocacia, Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, funcionalismo público, delegados, não delegados, e às vezes uma classe não muito aliada à outra. Em suma, nós tínhamos que administrar esses problemas sempre sob a liderança do presidente Mário Sherman. Finalmente eu fui autor de uma espécie de um anteprojeto da Constituição, mas isso não foi discutido, apenas para colaboração, não chegou a ser apresentado como anteprojeto, como aconteceu também na Constituição Federal, que não teve um anteprojeto. Finalmente consegui elaborar um texto tentando fugir das barreiras da inconstitucionalidade. A Constituição não pode, estadual, regrar assuntos violando os preceitos da Constituição Federal. Há um parâmetro, há um telhado, há uma base que a Constituinte estadual tem que seguir obrigatoriamente. Ela está presa acima as normas federais, abaixo ou do lado as municipais. O município também tem autonomia. E o Estado fica naquela zona grise, ou cinzenta, naquele meio termo, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir. Se eu for para cá, eu posso atacar a regra federal. Se eu for para lá, eu posso me imiscuir na regra municipal. E nesse mundo, o Constituinte estadual tinha que escolher o seu caminho. E finalmente, numa síntese, a Constituição do Pará conseguiu progredir em alguns aspectos, meio ambiente, mineração, direitos humanos, conseguiu progredir com relação à própria Carta Federal. Há uma unanimidade no Brasil. Claro que um ou outro acha ruim, mas esses poucos são a minoria. A maioria esmagadora no Brasil todo, de norte a sul, de direita para esquerda, que a Constituição do Pará, se não é a melhor, e talvez seja, é uma das melhores de todas que se elaboraram no Brasil. Tanto que ela está aí há 30 anos, levando muito bem a vida dos paraenses, dos brasileiros que aqui moram, num ambiente de paz, de progresso. Eu acho que ela pode ainda durar mais outros 30 anos, se for o caso. Fiquei honrado em ter sido o relator geral dessa Constituinte.